Boa noite, irmãos. Hoje é dia 16 de julho de 2023, um domingo, estamos no culto da família. Nós somos a Igreja de Interlagos, onde professamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Hélio vai apresentar hoje uma pregação, cujo título é Dorcas, a Falecida. Então, se você gostar da pregação, passe para outras pessoas, para você abençoar outras pessoas. Anote, se você tiver interesse, anote para depois conferir na sua Bíblia. Temos o culto que fica gravado no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Temos também o nosso site, que é o www.igrejadointerlagos.com.br, que você pode entrar e, se tiver no horário das salas dos cultos, você aperta no botão ao vivo que você entra na sala. Se você fizer isso, você entra com o microfone e a câmera desligados. Temos cultos às sextas-feiras, que alterna o culto de doutrina e culto de alicerce bíblico, às 20 horas, e temos esse culto da família aos domingos, às 18 horas. Você estará sempre convidado. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail no faleconosco@igrejadointerlagos.com.br. Amém, irmãos? Antes de passar a palavra para o pastor, eu só quero fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos nessa hora, Pai, e pedimos, Pai, que o nosso coração esteja aberto para ouvir e entender a tua palavra, Senhor. Abençoe o pastor Hélio e a sua família, Senhor, e abençoe cada palavra que for dita, Pai, que elas estejam de acordo com a tua vontade e ungidas pelo Espírito Santo, Pai. Abençoe a vida de cada um que ouvir essa palavra, para que sejamos edificados e transformados pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um instantinho para eu fazer as coisas corretamente aqui. Pronto. Para quem não me conhece, então, às vezes você pode estar vendo aí pelo YouTube, né? Meu nome é Hélio Pilvezan, sou pastor aqui da igreja. Né? Participe, como disse Eliette, viu? É muito bom. A gente tem levado a palavra de uma maneira séria, estudamos a palavra de uma maneira séria, e você tem a oportunidade de aprender conosco, se você quiser. Amém? Muito bem. Por que eu dei esse nome, né? Até a Eliette falou. Dorcas, a falecida. Né? Dorcas, nome da palavra, a falecida. Na realidade, vamos ver quem é esta mulher, Dorcas. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 9. Vamos lá, Atos capítulo 9. Vou abrir aqui para você. É uma história interessante, né, de uma mulher, 31 em diante. Né, e estava assim. Só para a gente contextualizar. Vamos do 26 em diante, só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Né? Então ele fala assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe: Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas. Presta atenção aqui. Ela estava... Só um segundinho que eu preciso... Tá. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, faleceu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então, tá aí um relato interessante de uma mulher que falecera. Por isso que eu dei o nome de Dorcas, a falecida. Só que ela voltou à vida por causa da oração de Pedro. Mas eu quero destacar aqui 2 coisas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês. Espera só um minutinho. Se você olhar o evento do Enéas, né? O evento do Enéas, Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Né? É muito interessante, muito legal isso. É. E Pedro ajoelhou-se e orou. Olha lá, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. É muito interessante esses 2 eventos, né? Esse é um forte exemplo, fortíssimo exemplo do poder de Deus. Né? O poder de Deus. É muito bacana isso. Só que essas 2 pessoas parece que têm algo em comum, né? No caso da Dorcas, que é a pessoa que eu mais quero falar, eu tenho a impressão que a imagem está muito estourada. Eu vou tentar diminuir aqui a iluminação. Só um segundinho. Vamos ver se melhora. Acho que assim está melhor, né? Maravilha. Então, nós temos aqui um exemplo forte, muito forte, do poder de Deus. 2 exemplos, no caso de Enéas e no caso de Dorcas. Foi lá Pedro, cheio do poder de Deus. E foi lá, orou por essas 2 pessoas e elas foram restauradas, as 2 pessoas. Atos dos Apóstolos está cheio de exemplos assim.
Está cheio de exemplos. Por quê? Porque o poder de Deus é manifesto. Ele está manifestado. Quer ver? 1 Coríntios 1, 24 e 1 Coríntios 2. Só um segundo. Aqui mudou um pouquinho e eu estou meio perdido aqui ainda. Mas vamos lá. 1 Coríntios 1, verso 24. Então ele diz assim no 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, este é o poder. Vamos ver 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Isso é Paulo falando. Sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Então, interessante isso aí. A história dos apóstolos e dos personagens do Novo Testamento nos leva a construir um cenário onde o apoio fraternal está presente. É uma ideia. Como haveria os apóstolos e pregadores sobreviver sem o apoio das igrejas? Como é que poderia isso acontecer? Então veja só, essa ideia de amor fraternal, apoio fraternal, é uma ideia muito forte no Novo Testamento e principalmente em Atos dos Apóstolos. Não é? E Dorcas era uma mulher assim. Dorcas, ela era uma mulher que estava na graça do povo. O povo amava Dorcas. Vamos ver? Vamos lá. De novo, Atos, capítulo 9, lá embaixo. E ele fala assim, né? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Essa Tabita, ela era uma mulher cheia de boas obras e de esmolas. E as viúvas, né? Elas lá no 39, levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, Dorcas pensava no próximo. Ela era uma mulher que fazia obras. Só um minutinho aqui. Admitir aqui mais uma pessoa. Esse era o espírito de Dorcas. Dorcas, ela tinha se convertido ao Senhor Jesus, ela era uma mulher de Deus, porque como eu li lá no comecinho, eu quis ainda colocar para vocês verem o contexto, né? Ou seja, os apóstolos estavam ali naquela região, pregando o evangelho, e Dorcas tinha se convertido. E Dorcas amava aquelas viúvas, aquelas mulheres, e não as deixava ficarem sem roupas. Eram viúvas que não tinham entrada financeira. A viúva, a mulher naquele momento, ela não trabalhava. Ela dependia do marido para comer, para sobreviver. E Dorcas dedicou a sua vida para que aquelas mulheres tivessem roupas, túnicas. E ela fazia esmolas. Fazer esmola, hoje, a palavra esmola é uma palavra pejorativa, não é? É 10 centavos que você dá para o garoto que chega lá no seu carro
pedindo um dinheirinho. Aí você dá 10 centavos para ele. Isso é uma esmola, né? Mas eu não sou um entendido ali daquela época, né? Mas a palavra esmola, ela carrega, nesse caso, um sentido de atendimento, né? Dorcas era uma mulher que atendia. Eu acho que é nesse sentido. A gente vê isso também no caso do Cornélio. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no caso do Cornélio. Cornélio era um homem que fazia esmolas. E fazer esmolas aqui nesse contexto é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, irmãos, fazer esmolas é exatamente o que está escrito em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 está dizendo lá que o amor não visa o seu próprio interesse. Ele não tem interesse em si mesmo. Ora, se eu não tenho interesse em si mesmo, eu tenho interesse no meu próximo. Né? A obra de Cristo, ela está baseada nisso. O amor de Cristo, o amor que Cristo demonstrou na cruz, foi o amor mais profundo que a humanidade já experimentou. Não, Romeu e Julieta, é lindo a história de Romeu e Julieta, mas não se compara. Como é que chama lá? Dirceu e... Hã? Isolda. É isso? Tem vários capítulos na história da humanidade de pessoas que realmente amaram. Mas o mais profundo de todo o amor existente é o amor de Cristo. Esse amor é profundo. É o que Paulo descreve em 1 Coríntios 13, que todo mundo conhece bem. E mais, Jesus Cristo, ele morre na cruz buscando o bem das nossas vidas. Porque quando Jesus sobe naquela cruz, ele sobe para que a lei fosse derrubada e que o amor, apenas o amor, prevalecesse. Por isso que não passou na cabeça de Jesus a ideia de desistir. Ele não passou, ele não pensou em momento nenhum em desistir. Ah, mas você pode falar assim, aí quando ele fala lá, passa de mim esse cálice, se possível e tal, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia o que era dor, então a carne dele sofreria uma dor excruciante. Então ele falou, pai, o negócio aí vai doer. Se puder, passa diante de mim. Mas eu não vou desistir se o senhor não quiser. Foi esse o amor de Cristo. Né? O amor de Jesus foi tão grande que ele passou por uma humilhação gigantesca e ele tinha um interesse nas nossas vidas, não na vida dele. Ele não tinha interesse na vida dele, ele tinha interesse nas nossas vidas. Ele queria que o sofrimento humano fosse aplacado. Porque ele sabia o que era dor, ele sabia o que era enfermidade, ele sabia o que era fome, ele sabia o que era humilhação. Jesus sabia de tudo isso, ele passou por tudo isso. Por privações da carne, privações sexuais. Jesus privou-se sexualmente. Então ele sabe o que é a dor da ausência destas coisas. Então, quando ele subiu naquela cruz, ele já tinha passado por tantas privações, por tantas dores, que mais uma para ele, e essa mais uma o levaria à morte. Né? Então, isso que é muito legal na obra de Cristo. Né? E às vezes a gente vai dar uma esmola, vamos falar corretamente, dar uma esmola ou uma assistência. Vamos pensar em esmola desta forma, na forma de assistência. Né?
Então, nós vamos dar uma assistência a alguém. E este alguém não importa quem seja. Quando você vai dar uma esmola ou dar uma assistência a alguém, mas aquela pessoa não merece. Aquela pessoa não fez. Se Jesus pensasse assim, meu Deus do céu, ele não precisaria ter morrido, porque não ia ter um que merecesse. Nenhum mereceu. E Dorcas pensava desse jeito. Né? Ela pensava assim, não, a pessoa está precisando, vamos lá. Você sabe, irmãos, tem uma situação interessante aqui na internet, que é o seguinte, tem um gatinho chamado Eliseu. Né? Esse gatinho Eliseu é um gato de verdade, tá? Ele foi abandonado, deixado para morrer estava tão debilitado, mas tão debilitado, quando essa pessoa que está na internet está fazendo essas coisas a respeito do gatinho Eliseu, mostrando a recuperação do Eliseu. É muito bonitinho, é muito bonito. Por quê? Porque essa mulher tem tanto amor pelo bichinho, ela é veterinária. E ela vai, alimenta o bichinho, e faz fisioterapia com o bichinho, enfim, dá amor pro bichinho. E eu não vejo isso com pessoas. Né? A gente não vê isso com pessoas. O bichinho, você não precisa ter muita responsabilidade com ele, mas a pessoa você precisa ter. Você precisa ser responsável. Não estou pedindo para que você saia da sua casa e adote, como diz aquela música, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre. É ridículo isso. Percebe? Não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar com relação à assistência que a gente dá para os outros. Porque a obra de Cristo está baseada nessa assistência. Lembra lá em Mateus? Eu não me lembro, alguém pode procurar aí para mim em Mateus, que ele fala assim, quando estive fome, deste-me de comer, quando tive sede, deste-me... Alguém acha para mim aí que eu quero abrir lá. A assistência é uma coisa fundamental. Isso está em Mateus, viu, irmãos? Eu só não sei se é 24, Mateus 24, ou 25. Alguém pode me achar aí, por favor? Deixa eu procurar aqui. Tive sede. Vou escrever aqui só. Vamos lá. É Mateus 25, 35. É Mateus 25, né? Obrigado, Eliette. Olha só que interessante aqui, né? É isso mesmo? Mateus 25, 35. 35, perdão, estava no 25. 25, Tá certo. 45. Tá, obrigado, mamãe. Aí, ele fala assim, né? Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedastes-me. Estava nu, vestiste. Olha a Dorcas aqui. Ó. Olha que interessante. Adoeci e visitastes. Tive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos, ou quando vimos enfermo, ou na prisão, fosmos ver-te. E respondendo o rei, ele dirá, em verdade, vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então tá aí, a assistência. A assistência é uma condição. Não vou dizer uma condição, mas é engraçado, né? Porque Jesus,
ele faz isso e logo em seguida ele fala assim, em verdade vos digo, né? E então dirá também os que estiverem à sua esquerda, né? E à sua esquerda também vão falar a mesma coisa e ele vai dizer a mesma... Percebe? E Jesus, ele dá uma importância muito grande. Jesus dá uma importância muito grande. Espera só um minutinho, irmãos, que eu achei que vocês estavam vendo, mas não, né? Mas tudo bem. Jesus dá uma importância tão grande. Olha como é importante a gente dar essa assistência. Né? A condição para entrarmos no reino de Deus é aceitarmos a Jesus como seu Salvador. Mas Jesus se agrada quando a gente dá assistência. Eu já falei isso aqui várias vezes, aqui na minha casa, eu tenho 3 filhos. E sempre que alguém bate na porta pedindo alguma coisa, por causa desse texto, a pessoa não sai de casa sem alguma coisa. Sabe, a gente não pode deixar de dar assistência. Eu gostaria de poder fazer mais. Mas a assistência é uma coisa fundamental para a vida cristã. A assistência mexe lá dentro com a gente. Quando você assiste alguém, eu vou contar um segredo para vocês. Quando você assiste uma pessoa, sabe o que acontece dentro de você? Eu vou te falar. A assistência, ela molda o nosso coração. E aí a gente ganha a facilidade de perdão, facilidade de perdoar. Você quer perdoar alguém e não consegue? Comece fazendo assistência. Vai atrás, procura saber quem é que está passando uma necessidade e dê assistência. Sabe o que vai acontecer com você? O seu coração vai amolecer e você vai ter mais facilidade para exercer o perdão. Isso é um fato, irmãos. É um fato. Quando a gente assiste alguém, quando a gente vai lá dar esmola, no bom sentido, não estou falando do sentido pejorativo, mas do bom sentido, né? Esmola aqui eu troquei por assistência. Quando a gente faz isso, nosso coração muda. Eu escrevi uma frase aqui que eu quero ler para você. Esse momento do país requer muito cuidado para não alimentarmos um sentimento de ódio por causa das diversas injustiças que estamos presenciando. Eu estava vendo o depoimento de pessoas que foram presas lá em Brasília injustamente. Então, no meio dessas pessoas, tinham pessoas doentes, teve 2 pessoas que eram moradores de rua e foram presos, um pipoqueiro foi preso, uma mulher de mais de 70 anos que estava com a Bíblia embaixo do braço, que ela não foi lá para as depredações, foi presa. Várias pessoas foram presas, culpados e inocentes. E quando a gente vê isso, eu estava vendo esses depoimentos, nasce na gente um sentimento de ódio. É ou não é? A gente fica com ódio por causa da injustiça. Acho que tem que ser indignação. Por causa da indignação. Então nós estamos ali na beirinha, na beiradinha, para ter ódio no coração por causa destas injustiças. A gente fica indignado e começa a odiar. Percebe? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é um sentimento que agrada ao Senhor Jesus. Não agrada, nem um pouco. Imagina, Jesus lá na cruz, ele olha para baixo e fala assim, Senhor, perdoa-os, não sabem o que estão fazendo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para andar nesses caminhos. Precisamos tomar cuidado. Né? Conheço pessoas que estão depressivas porque
aconteceu o que aconteceu. Olha, isso não é só no Brasil, o cenário é mundial. O cenário é mundial. Ele caminha para uma guerra mundial. Nós estamos caminhando para uma guerra mundial. Importante, percebe? Se a Rússia resolve soltar uma bomba nuclear na Ucrânia, ainda que seja uma bomba nuclear de baixo impacto, porque existem bombas nucleares de baixo impacto, nós vamos ter um conflito mundial muito sério e nós vamos perecer. Nós vamos perecer, você pode ter certeza disso. Então, nós precisamos adquirir este aprendizado de Dorcas. Percebe? O aprendizado que Dorcas teve ao fazer túnicas. Estou pedindo aqui para você ficar aprender a costurar e fazer túnicas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisamos ter no nosso coração esse sentimento de assistência. Nós vivemos numa época em que, sabe, o dinheiro é a razão. Eu tava vendo um podcast esses dias, tinha um rapaz falando no podcast, aquele da inteligência limitada lá. O rapaz falou assim, olha, eu só ponho na minha conta aquilo que eu preciso para sobreviver. Aí o cara fala assim para ele, e quanto você precisa para sobreviver? Ah, eu preciso de uns 90 mil reais. O cara falou, o quê? 90 mil reais é o que você precisa? Isso não é sobreviver, você viver muito bem. Quem é que vive com 90 mil reais? Sobrevive com 90 mil reais? Falando naturalmente. Percebe? As pessoas estão perdendo a noção, porque o outro não é importante. Percebe? Não me interessa quanto você está ganhando. Eu preciso de 90 mil para sobreviver. O meu padrão de vida requer 90 mil para eu sobreviver. Percebe? Aí o cara fala assim, quanto você paga de aluguel? Ah, eu pago 40 mil de aluguel. Eu falei, uau! 40 mil de aluguel? Puxa vida! Que lugarzinho maravilhoso que você vive, então. Perdeu-se a noção, irmãos. Tem gente passando necessidade. E eu não estou dizendo que está errado isso, não é que está errado. É que com tanto dinheiro assim, a gente podia abençoar tanta gente. Não é? Perdeu-se a noção de assistência. A pessoa está passando necessidade e a gente fala, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Dorcas provavelmente ia falar assim, pega aí que eu vou te ajudar. Percebe como esse é o momento que nós temos, porque nós estamos numa iminência de destruição mundial. Gente, eu não estou profetizando, eu não sou profeta desse tipo, tá? Mas a gente não precisa ser muito esperto para perceber que as coisas não estão bem. Não estão bem. O momento é fundamental que tenhamos este mesmo espírito de Dorcas. Este é o momento de vivermos o verdadeiro evangelho. É o momento de crise, grande crise. Eu vejo cristãos preocupados com coisas que na realidade poderiam ser revertidas em benefício aos irmãos que estão próximos. A gente se julga demais, né? A gente fala assim, mas se aquele irmão estiver precisando, mas será que ele está mesmo ou será que ele está querendo? Irmãos, quando a gente faz a esmola, a gente não faz para que eu receba alguma coisa. Não.
A gente faz a esmola porque Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. E esse versículo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um versículo que eu já falei várias vezes aqui na igreja. Você quer ver? Era só um minutinho. Esse versículo aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a boa obra, gente, ela não faz você entrar no reino de Deus, não. Né? Ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas as boas obras, elas foram feitas para que a gente andasse nessas obras, nas boas obras. É um momento, irmãos, que nós estamos vivendo. A gente não pode olhar para um... Eu vi um videozinho essa semana que o cara, ele foi muito... Não estou recomendando que se faça isso, não é isso, tá, irmãos? Mas eu achei muito interessante, por quê? Porque o cara pegou uma garrafinha de uma bebida alcoólica e uma marmita, e colocou assim, a bebida alcoólica em cima da marmita. Chegou para o morador de rua e falou assim, a bebida ou a comida? Você só pode escolher um dos dois. Alguns escolhiam a bebida, outros escolhiam a comida. O que eu quero dizer com isso? Não cabe a nós julgarmos o que a pessoa vai fazer com a assistência que nós estamos dando. Não cabe a nós julgarmos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você dá um presente para alguém, eu chego para minha esposa e dou um relógio de presente para ela. Falo, mamãe, ó... Não, eu dei um celular para ela esse Dia das Mães aí. Foi Dia das Mães? Foi, né? Eu dei um celular de presente para a Rosana no Dia das Mães que ela estava precisando. A partir do momento que eu dei para ela, deixou de ser meu e passou a ser dela. E o que ela for fazer com o celular que ela ganhou de mim, não é mais minha responsabilidade. É a responsabilidade dela. Percebe? A minha parte foi dar. O que ela vai fazer com aquilo que ela ganhou é problema dela. Se ela fala assim, eu não gosto dessa porcaria, joga no lixo. Eu não tenho que ficar chateado. Por quê? Porque não é mais meu. Percebe? Não é mais meu. Eu não tenho que ficar chateado com isso. Embora a gente até fala, né? Poxa vida, né? Eu dei com tanto amor para ela, ela jogou na lata do lixo. Mas deixou de ser meu. Quando meu filho casou, eu dei para ele um carro que eu tinha. Eu não fui lá na loja comprar, eu tinha um carro. Que tinha sido uma bênção. Uma pessoa me abençoou com aquele carro, um preço fabuloso. E meu filho casou, eu falei, filho, para você começar a sua vida, pega esse carro, é seu, me dá o seu velhinho, estou com ele até hoje. Um velho que, graças a Deus, eu uso pouco carro, então eu não preciso de um carro muito bom. Aí um dia ele foi lá e vendeu. Falou, filho, pai, você vai ficar chateado? Claro que não, o carro é seu, não é mais meu. Vendeu o carro, usou o dinheiro. Percebe? Então, irmãos, nós estamos num momento em que nós podemos assistir pessoas e pregar o evangelho com assistência. Não precisa ser muita coisa. Pouquinho só. Você pode fazer só um pouquinho. E demonstrar o amor de Cristo com um pouquinho que você pode fazer. Eu não posso chegar aqui, uma pessoa passa na minha casa aqui, eu estou precisando de um dinheiro, o senhor pode me dar? Eu vou lá e dou R$1.000. Eu não posso fazer isso, eu não tenho. Eu não tenho essa grana. Mas se eu puder dar R$10, eu dou. Ué. Se eu puder dar um macarrão com... A gente sempre tem aqui. Passar uma pessoa com dificuldade, já falei isso aqui uma vez. A Rosana sempre tem lá um macarrão e um molho de tomate e sei lá o quê, um atum. Tá sempre ali. Passa alguém pedindo, tá aqui, dá para você comer hoje. Um macarrão, um atum, um molho de tomate. Dá para fazer um macarrãozinho. Dá para matar a fome. Passa uma criança, tem uma bolachinha aqui para você,
Percebe? A gente só faz o que pode fazer, irmão. Não podemos fazer além. Vamos abrir Colossenses 3, para você ver o que está lá. A Eliette já leu um pedaço, eu vou ler outro. Colossenses capítulo 3, olha que interessante. Ele fala assim, olha. Aqui, ó, do 10 em diante. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos, dando suporte, tá? Não é aguentando, não. É suportando-vos uns aos outros, dando suporte um ao outro, e perdoando-vos, olha aqui, em segundo lugar, perdoando-vos uns aos outros. Quando você dá um suporte, o seu coração facilita o perdão. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, a qual também foste chamados em um corpo, domine-os em vossos corações. Então, a paz de Deus domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é o momento. Suportar uns aos outros significa dar suporte, atender às necessidades alheias. Assim, ainda que sentimos medo por nossas próprias vidas, este é o momento. Irmãos, a gente pode morrer a qualquer instante. Uma bomba atômica pode vir sobre nós a qualquer instante. Mas ainda assim, esse é o momento de darmos assistência aos irmãos, às pessoas. Esse é o momento de irmos atrás. Irmão, você está precisando, irmão, o que você quer? Tá difícil, eu vou te ajudar, irmão, tal. Quem pode, faça isso. Faça. Porque isso é bom. É agradável a Deus. Em Atos 3, vocês vão ver Pedro e João. Lembra daquela passagem lá? Atos, vamos pôr aqui para você ver. Atos. Cadê que eu estou ruim de vista aqui? Vamos lá. Atos 3, de 1 a 8. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram, e saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Está aqui, ó. Está aqui. A atitude de Pedro fez com que esse cara se convertesse. O sujeito se converteu a Cristo. Pedro e João não estavam interessados em serem reconhecidos como milagreiros. Eles estavam interessados em que aquele pobre coxo se convertesse a Jesus.
Percebe? Esse é o espírito de Dorcas, a falecida, que voltou à vida. Irmãos, nós temos que dar assistência. As boas obras, Deus preparou para que nós andássemos nela. Ande em boas obras. Quando Cornélio foi mencionado pelo anjo, estava claro que o suporte que Cornélio deu à sua família e aos seus agregados o tinham colocado suas orações aos ouvidos de Deus. Deus ouviu Cornélio, por quê? Porque Cornélio dava assistência. Percebe, irmãos? Deus reconheceu a assistência que Cornélio fazia. Depois você abre lá, procura lá em Atos, acho que 12, 13, alguma coisa assim, você vai encontrar a história de Cornélio. Aí você aproveita para ler a segunda e a terceira carta de João, você vai perceber que na segunda e terceira carta de João, você vai ver que ali o amor borbulha, a assistência borbulha, a esmola, no bom sentido, borbulha. Eu vou dar um exemplo simples aqui da minha família. A minha sogra, a dona Eva, é uma mulher que tem o espírito de Dorcas. Sabe por quê? Porque a dona Eva, ela entra aqui na minha casa. Ai, Rosana, eu vim para te ajudar a fazer tal coisa. Não é assim? Não é. Eu nunca vi a dona Eva, a minha sogra, deixar de assistir alguém. Nunca vi. E a minha sogra tem 88 anos. Toda semana, ela sabe que eu gosto daquele pastelzinho de vento, sabe? Aí toda semana ela traz pastelzinho de vento para mim porque eu gosto. E ela fala, eu vou levar para o Hélio que eu sei que ele gosta. Não é assim? Eu nunca vi. E é uma mulher pobre, é uma viúva, 88 anos, que se você falar, dona Eva, eu preciso de tal coisa, 5 minutos ela está aqui na porta. Ela dirige, cega de um olho. Ela tem um olho para lá, outro para cá. Dá uma olhada em Tiago 1, 27. Vamos ver, Tiago 1, 27. Olha só o que nós temos que fazer. Olha lá, o que é a verdadeira religião? A religião pura e imaculada para com Deus. O Pai é esta. Essa é a religião. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você não precisa ir subir lavar a escadaria do templo não sei da onde, fazer a procissão andando de São Paulo a Aparecida. Não, você não precisa fazer isso. Não tem necessidade. O que nós precisamos é dar suporte a quem precisa. Essa é a verdadeira religião. Nós precisamos ir atrás de quem está doente. Nós precisamos ir atrás de quem está sofrendo. Ah, mas eu não posso, tal. Então ajoelha e ora. Faça que nem Pedro. Ajoelha e ora. Senhor, não posso ir até a casa do Esdras porque a esposa dele está doente. Não posso ir. Então ajoelha e ora. Você vai dar a sua parte, a sua assistência em oração. Senhor, eu não tenho dinheiro para atender o irmão, então ajoelha e ora. Vai orar por ele. Nós precisamos confiar mais em Deus. O nosso futuro não está na nossa conta bancária. O nosso futuro está na mão de Deus. Se os caras soltar uma bomba nuclear lá na Ucrânia, aí em meia hora nós estamos tudo fulminado. Estamos tudo fulminado. Acabou o mundo. Eu sou da área da física nuclear, eu sei o que é uma bomba atômica. Para quem não sabe, eu sou professor de física.
A contaminação pelo pecado, olha só. Cuidado com o que você pensa, meu irmão. Porque o que você pensa é o que determina as suas ações. Se você estiver pensando errado, as suas ações serão erradas. Quando nós não podemos esmolar, nós podemos orar, o que é o outro jeito de suportar o irmão necessitado. Então, ore pelo irmão necessitado. Vá saber quem é que está necessitado. Fica orando para qualquer um, para todo mundo. Ô Senhor, oro por todos. Não é isso. Aqui na igreja tem gente precisando de oração. Amigos nossos, vai atrás. Um dos pontos mais maravilhosos desse culto é o final, onde os irmãos falam quem é que, olha, ora por fulano, ora por Beltrano. Aí o pastor vai lá e ora. Então, meu irmãozinho, vá atrás de quem precisa de oração. Vá atrás de quem precisa de assistência. E ajoelha e ora por essa pessoa. E aí você vai andar em boas obras. Porque Deus preparou para que andássemos nas boas obras. Dorcas fazia isso o tempo inteiro. Por isso que as mulheres, as viúvas, ficaram desesperadas. Falaram, meu Deus, o que nós vamos fazer agora na nossa vida sem a Dorcas? Ela acabou de morrer. Ela morreu. E o que eu vou fazer da minha vida sem a assistência da Dorcas? Elas ficaram tão desesperadas que elas chegaram para Pedro e falaram, Pedro, tá vendo essa roupa aqui, Pedro? Se não fosse a Dorcas, eu estaria pelada. Tá vendo essa roupa aqui? Ó, se Dorcas não tivesse feito, eu estaria passando frio. Ela não pode morrer, Pedro. É isso aí. Essa é a Dorcas, a falecida. Pedro falou assim, eu não vou poder dar assistência para esse monte de viúva aqui. Vamos pensar assim, tinha um tanto de viúvas desesperadas pela morte de Dorcas. E Pedro falou assim, eu não vou conseguir cuidar dessa turma. Então, melhor é eu orar para que Dorcas ressuscite e assim ela continua dando assistência para esse monte de mulher aqui. E foi o que ele fez. Eu estou especulando, irmãos. Por favor, eu não sei se foi isso que aconteceu. Né? Eu só estou especulando aqui, tá certo? Irmãozinhos, se você está pensando errado, para de pensar desse jeito e começa a mudar o seu raciocínio. O seu futuro não está na sua conta bancária. O seu futuro não está nos aluguéis que você recebe. O seu futuro não está na casa que você mora. O seu futuro está nas mãos de Deus. Quer garantir o seu futuro? Garanta o seu futuro como garantiu Cornélios. Garanta o seu futuro como garantiu Dorcas. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus pela sua vida. Faça o bem. Faça, mas faça com amor. Não, se você fizer o bem, se você ajudar alguém e essa pessoa te desprezar depois, não importa. Não faça querendo receber algo em troca. Puxa vida, eu ajudei aquele irmão, fiz tanto por ele e agora ele me despreza, ele não está nem aí, ele não está não sei o quê, não importa. Eu conheço irmãos, sério, querido, sério, eu conheço um irmão que fez tanto, mas tanta coisa por um outro irmão que eu também conheço. Aí a balança se inverteu
E o segundo irmão está nem aí com aquele que o ajudou. Mas eu não vou julgar. Cada um tem o seu jeito de ser. Percebe? Não cabe a mim julgar quem está certo, quem está errado. Não importa. Quem vai fazer isso é Deus. E a gente não pode ajudar uma pessoa. Eu nunca esqueço. Eu não quero fazer propaganda de mim, por favor, não é isso. Mas nós tínhamos lá na QPC, na época que nós estávamos na QPC, 20 e tantos anos atrás, tinha uma mulher lá, que eu não sei se nem era na QPC, se não era na Vila Mariana, viu? Acho que a gente nem tinha QPC ainda, não tenho certeza. Mas há mais de 20 e tantos anos atrás, sei nem se meu filho era nascido. Meu filho tem 30 anos, 31 anos. E essa mulher tinha crianças, 3 ou 4 filhos. E o marido, e essa mulher foi para a igreja, e o marido era uma pessoa meio estranha, meio esquisita. E eles não tinham o que comer. Nós fomos lá, fizemos um mercado, entregamos para a família. Passou um mês, entregamos outro supermercado. Mais um mês, entregamos o supermercado. Percebe? Irmãos, não importa. Não interessa. E eu queria que você pensasse assim, como Dorcas pensou. Amém? Então eu vou fazer uma pequena oração e eu vou encerrar o culto. O culto não, a pregação. Jesus querido, nós te agradecemos por esse momento tão importante e pedimos a tua bênção àqueles que estão ouvindo, àqueles que vão ouvir ainda. E cuida, Senhor, para que esse espírito cristão cresça dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.